ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Creio que o estudo de hoje será muito proveitoso para todos nós. Quero aproveitar esta oportunidade para expressar minha profunda apreciação por todas as cartas, cartões e orações elevadas a nosso favor e em favor deste ministério. Muito obrigado, caros amigos, especialmente aqueles que incluíram este ministério em sua mordomia. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos suprido. Suas ofertas são muito bem-vindas e quero aproveitar esta oportunidade para dizer um sincero muito obrigado. Nós temos considerado os atributos de Deus, aquelas qualidades e características que fazem parte essencialmente da natureza de Deus. Vimos um pouco de sua bondade, de sua misericórdia e de seu amor, e hoje vamos começar a estudar sobre graça de Deus. Antes, porém, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos por este estudo que apresentaremos hoje. Que ele possa abençoar vidas, alcançar corações. Lembramos daqueles que vêm atravessando problemas de saúde. Esteja com cada um hoje, Senhor. Restaure não só a saúde, mas também o ânimo dessas pessoas. Oramos por todos os nossos irmãos que estão sofrendo com dores, estão internados em hospitais, aqueles em asilos, esteja com cada um deles. Pedimos em especial por aqueles que ainda não te conhecem, que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje seja o dia da salvação para estas pessoas. E aqueles que, por algum motivo, estão afastados, que haja um reencontro, um recomeço. Nós entregamos esses pedidos em tuas mãos, sabendo que o Senhor nos ouve e nos responde. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Vamos então começar nosso estudo sobre a graça de Deus. O falecido Dr. Kennedy West, que por muitos anos ensinou no Instituto Bíblico Moody, tinha algo a dizer sobre a graça. Ele disse: é muito difícil que haja outra palavra na mente de Deus que descreva melhor e mais distintamente seu coração que a palavra graça. A palavra graça se soletra G-R-A, C cedilha A, ou em grego, C-H-A-R-I-S. Uma bonita palavra também. A propósito, a palavra graça no grego, a língua do Novo Testamento, se escreve charis, de onde nós tiramos a palavra carismático. Philip Doddridge escreveu um hino que já cantamos por anos. É mais ou menos assim: a graça com som tão maravilhoso e harmonioso para os ouvidos. Os céus ecoam e ressoam, e toda a terra ouve. Salvo pela graça é o que suplico. Jesus morreu por toda a humanidade e morreu também por mim. A graça de Deus representa o atributo moral de Deus que o moveu a assumir a responsabilidade pela culpa e pela penalidade da raça humana, que é digna e indigna de seu castigo. Ele exerce a graça de forma excepcional. Como Deus soberano, ele pode ou não inclinar-se para as suas criaturas para manifestar a sua bondade para com elas. Mas o Todo-Poderoso e Soberano se inclinou das alturas de sua majestade para as profundezas da miséria humana. E isto, amados ouvintes, é graça. A graça tem apenas uma direção que ela pode tomar. Ela flui de cima para baixo. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus que ele confere a todos, sem preço algum, sobre os pecadores iníquos que nada merecem. A justiça divina exige que o pecador morra por seus pecados, mas a graça divina interfere para assumir a pena completa da justiça e da liberdade do pecador. Nesta breve discussão sobre a graça de Deus, vou limitar meus comentários à relação de Deus e sua graça salvadora na salvação dos pecadores e apresentar esta salvação que começa na graça. Ela continua na graça e se completará através da graça. A salvação percorre 3 passos ou estágios ligados a 3 espaços de tempo: passado, presente e futuro. A salvação começa na graça. Isso tem de ser assim porque a graça começa com Deus e a salvação também. Nosso Pai Celestial é o Deus de toda graça. 1 de Pedro 5,10, ele disse: será, pois, que quando clamar a mim,
Eu o ouvirei porque sou misericordioso. Êxodo 22, 27 e Êxodo 33, 19. Podemos dizer que a salvação começa na graça. Não estou sugerindo que Deus perdoe os pecados do pecador meramente por causa de sua grande generosidade. Tal distorção é uma perversão da doutrina pura da graça. Deus não perdoa o pecado como um credor que cancela uma dívida ou como o presidente dos Estados Unidos perdoa um criminoso condenado. Não, jamais. A graça de Deus na salvação não se deve a um ato de grande generosidade. A salvação se realiza para o pecador como fruto do juízo de um Deus justo. A graça de Deus jamais cancela a penalidade e a culpa de nossos pecados. A salvação de pecado é um ato de graça para assegurá-la, mas é semelhante a um ato legal e jurídico, fruto da morte substitutiva e voluntária do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, João o Batista pregou em João capítulo 1, verso 29, conquanto a salvação seja um presente gratuito de Deus aos pecadores. Não pense nem por um momento, caro ouvinte, que os pecados de toda a humanidade ou os pecados de um pecador podem ficar sem castigo. A graça de Deus na salvação jamais poderá ser desassociada à morte substitutiva do Senhor Jesus. Lemos em Efésios capítulo 1, 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A redenção dos pecadores é toda pela graça, mas um grande preço teve que ser pago pelo próprio Deus. Lemos nas Escrituras e vemos que Jesus, pela graça de Deus, provou a morte no lugar de cada homem. Hebreus capítulo 2, verso 9, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Quando dizemos que a salvação começa na graça, queremos dizer que Deus toma iniciativa e segue adiante com a salvação, totalmente longe do esforço humano ou das obras humanas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Quando Deus tratou com o pecado de Adão e Eva, logo depois deles caírem, ele tomou a iniciativa em termos de salvação. Leia em Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. Adão e Eva fizeram folhas de figueiras para cobrir sua vergonha e nudez. As folhas da figueira não conseguiram cobrir a vergonha. Elas jamais foram suficientes para esconder não apenas a nudez, mas a vergonha que o pecado provoca. Deus teve que providenciar peles de carneiro sacrificando animais inocentes, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, verso 11. Alguns teólogos chamam isso de graça preventiva, pois mostra como Deus tomou a iniciativa para com o homem e restaurou ao pecador a habilidade de responder favoravelmente a Deus. O único evangelho que Cristo tem a pregar é o evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Há inúmeras perversões satânicas do evangelho da graça de Deus, mas Deus pronunciou uma severa maldição sobre aquele que introduziu o pecado sobre eles. Paulo escreveu aos Gálatas: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Como já dissemos antes, digo mais uma vez: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Em nossos dias, a palavra graça nem sempre é ouvida. Ouvimos sobre uma nova moralidade, deveres cívicos, avanços científicos e progresso humano. Ouvimos sobre um evangelho social, um socialismo cristão, mas quem está proclamando o evangelho da graça de Deus? Lá em 1883, num domingo de manhã, Charles Spurgeon disse: ao ouvir nesta manhã o som da palavra graça, sabemos que ela nos enche de alegria, e aqueles que a desprezam devem um coração ferido. A graça é a essência do evangelho de Cristo. A graça é a única esperança para este mundo caído. A graça é o único consolo dos santos que buscam a glória. O evangelho da graça é a anunciação de que Deus está preparado para tratar da culpa do homem e da mulher com base na graça gratuita, favor genuíno e pura misericórdia. O apóstolo Paulo escreveu sobre a sua salvação em Romanos capítulo 11, versos 5 e 6.
Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Antes que Deus chamasse a Abraão e fizesse dele uma grande nação, lemos que Noé encontrou a graça aos olhos de Deus. Gênesis 6, verso 8. A graça, meu amigo, não é algo que foi introduzida com Jesus Cristo. Deus sempre tratou a humanidade com graça. Sim, naqueles dias, antes do dilúvio, Noé achou graça nos olhos de Deus. Depois, já na nação de Israel, Deus disse ao seu líder, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém, não me fazes saber a quem hás de enviar comigo, e tu disseste, achaste graça aos meus olhos. Êxodo capítulo 33, versos 12 e 13. Assim, antes mesmo da lei ter sido entregue até a chegada de Jesus Cristo, todas as vezes que Deus salvou alguém, ele fez por meio da graça. Salvação começa com graça. Mas a salvação continua com a graça, por isso estamos tratando da livre e salvadora graça de Deus, que oferece salvação a todos os homens. Se qualquer pessoa ousar afastar a graça de Deus do Evangelho de Cristo, vai remover sua vida e seu sangue, nada mais restando que vale a pena ser pregado. A graça é o coração do Evangelho, pois sem ela, o Evangelho está morto. A graça é o vocabulário do Evangelho, pois sem ela, não há nada a ser dito. A graça é a música do Evangelho, pois sem ela, não há acordes. Tire a graça do Evangelho e você não verá nenhum tipo de Evangelho. Além da graça salvadora para os pecadores, a Bíblia ensina outros aspectos da graça. O apóstolo Tiago escreveu, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Não creia, caro ouvinte, que esta afirmativa de Tiago nos diz que Deus conceda mais graça salvadora a uns que a outros, para que uns sejam salvos e outros não. Deus me livre de pensar assim uma coisa dessas. Eu creio mesmo que Tiago está dizendo é o fato de que Deus fornece graça a seus filhos, capacitando que eles vivam como filhos de Deus. Assim como a graça dada aos pecadores, de acordo com Efésios 2:8, assim temos a graça que santifica. Tito 2, versículos de 11 a 13, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Sim, a graça que provê a salvação também provê a santificação para os santos e é suficiente para os sofredores. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo estava sofrendo com um espinho na carne e, desesperado, pedia que Deus tirasse-lhe o espinho. Deus não tirou o espinho e, pelo que sabemos, Deus jamais tirou aquele espinho do apóstolo Paulo. Ele respondeu à oração de Paulo, mas não do jeito que ele queria. Paulo pediu ao Senhor que tirasse dele aquele espinho. Deus permitiu aquele espinho, mas disse a ele, a minha graça te basta. Existe a graça salvadora, a graça santificadora para os santos e a graça suficiente para os sofredores, e se puder, meu amigo, veja também a graça fortalecedora para os servos de Deus. Leia Efésios capítulo 4, verso 7. Deus nos dá a sua graça. Ele nos dá da sua graça do princípio ao fim. A graça começa no pecador e continua através dos santos. Deus não apenas salva o pecador, mas faz a provisão depois de salvo. Ele dá mais graça. Um dos motivos de nossa salvação é para produzir em nós a santidade. Já aconteceu isso com você, de pensar em quando Deus salvou você, Ele não apenas nos deu um bilhete para o céu e a fuga do inferno? É verdade que a morte de Cristo na cruz do Calvário tem tudo a ver com isso. Há, porém, mais coisas além da nossa salvação. O motivo do Deus eterno nos salvar foi para produzir em nós santidade de vida e boas obras. Isto foi colocado de forma incisiva em inúmeras passagens bíblicas. Dentre elas estão alguns dos versos que afirmam que a salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versos de 8 a 10. Não somos salvos pelas obras. Nenhum pecador jamais será salvo pelas obras. Quantas obras um pecador precisaria realizar para produzir graça e ser salvo? Ele jamais conseguiria produzir obras suficientes. A salvação não pode ser comprada por dinheiro.
Não há dinheiro suficiente para se comprar a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus para com os homens. Você não precisa trabalhar para a sua salvação. Mas a passagem-chave está em Efésios 2, 8 e 9 e 10, e simplesmente diz, depois de nos tornar salvos, nosso ponto inicial já começa. Santidade de vida, boas obras, e deveria caracterizar cada verdadeiro filho de Deus. Mateus 5,16 nos diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Alguns momentos atrás citamos Tito 2, versos 11 e 12. Vamos ler de novo. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Graça que nos ensina. Isso mesmo, meu amigo. Ela nos salva e nos ensina. Ela nos ensina a negar a iniquidade e os desejos mundanos, a viver de maneira sóbria e justa no mundo presente. Lemos no testemunho do apóstolo Pedro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Veja que quando Cristo levou sobre si os nossos pecados, não foi meramente para nos salvar da morte e do inferno, mas ele nos salvou para vivermos uma vida de justiça. Já vi e ouvi falar de pessoas que atacam a doutrina da graça pura na falsa premissa de que ela leva à licenciosidade ou o afrouxamento do comportamento moral no serviço para Cristo. Há pessoas que não vão aceitar os ensinos da Bíblia sobre a segurança eterna que Deus dá ao cristão. Eles creem que você pode ser salvo hoje e amanhã perder esta salvação. Meu amigo, a Bíblia diz claramente em Hebreus 6, versos 4, capítulo 6, versos 4, 5 e 6, pois se fosse possível ser salvo e depois perder a salvação, ele jamais poderia ser salvo novamente. O escritor em Hebreus nos diz que seria impossível renovar novamente o arrependimento. Não posso deixar de lembrar que alguns cristãos professos transformaram a graça de Deus em lascívia, mas nem todos eles estão fora das fileiras da escola arminiana. Não podemos lançar nossas farpas uns aos outros. A potencialidade e a possibilidade de frouxidão na área moral pode recair sobre cada um de nós. Não há um só cristão que ouça minha voz hoje que não tenha dentro dele ou dela a possibilidade, a propensão de cometer o pecado. Somos todos capazes de cometer qualquer pecado. Nenhum cristão alcança o grau de perfeição absoluta nesta vida, onde a velha natureza será totalmente erradicada da vida do crente. 1 Coríntios 10, 12 nos diz, aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia. A pessoa mais convencida que já conheci eram cristãos professos que achavam que podia se manter salvos pelos seus próprios esforços. Meu amigo, você não pode se manter salvo, não menos que salvar a si mesmo com seus próprios esforços. Não seria muito egoísmo e autossuficiência ter a habilidade de se manter salvo? Os líderes da igreja primitiva continuavam sob a tentação e persistiram sob a graça de Deus e não com a força humana. Paulo escreveu aos Coríntios, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15. Por que as igrejas da Macedônia foram capazes de manter a alegria e a generosidade durante uma grande aflição? A resposta de Paulo, a graça de Deus foi concedida a eles. 2 Coríntios 8, 12. Este grande apóstolo dos gentios sempre testificou que era a graça de Deus que começou e sustentou a ele em seu ministério. Leia o tributo de Paulo à graça nas passagens de Romanos 12, 13, Romanos 15, 15, 1 Coríntios 3, 10, 1 Coríntios 15, 10, Gálatas 1, 15 e 16, Gálatas 2, 9, Efésios 3, 8 e 1 Timóteo 1, 13 e 14. Quando lemos estas passagens, depois ouvimos dizer com relação à sua vida inteira que, pela graça de Deus, sou o que sou. Hoje não sou tudo o que eu gostaria de ser, meu amigo. Eu não sou o homem que gostaria de ser. Não sou o pai que gostaria. Jamais fui o marido que gostaria de ser. Não sou o ministro da palavra de Deus que gostaria. Mas quero dizer uma coisa. Não sou mais o homem que costumava ser. A graça de Deus já me salvou e a graça de Deus é que me sustenta. Romanos 5:1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui salvo pela graça e agora já faz 50 anos. Tenho sido sustentado pela graça. Pela graça de Deus, sou o que sou. Deus é glorificado e nós cristãos louvamos a sua graça. Vamos magnificar a graça de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é esperado pelos verdadeiros filhos de Deus. A salvação começou na graça e continua a graça na santificação até que seja completa totalmente. Cada pessoa que já foi salva pela graça, e em cada pecador que foi salvo, tornou-se digno da vida eterna. O ato salvador de Deus transforma a pessoa salva pelo tempo até a eternidade. Cada pessoa salva tem a posse da vida eterna. Quando a Bíblia fala da vida eterna, ela fala tanto da qualidade quanto da duração desta vida. Se vida eterna quer dizer alguma coisa menos que viver eternamente para a pessoa salva, então estas palavras ficam totalmente sem significado. Disse nosso Senhor: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A vida eterna é um presente irrevogável da graça de Deus. Deus jamais volta atrás. Se Deus tivesse prometido vida para mim por 20 anos, eu descansaria sobre o fato inalterável de que Ele me daria 20 anos e nem um dia a menos. Isso não poderia ser mudado nem por mim, nem pelos homens, nem pelos anjos ou demônios. Desde que Deus já nos deu a vida eternal àqueles que receberam a Cristo como Salvador, o Filho de Deus sabe que Ele permanece para sempre na sua graça. Permaneçamos na sua graça segundo Romanos 5:2. O cristão não é apenas salvo, mas permanece firme pela graça de Deus. Há aqueles que são contra os ensinos cristãos de que somos seguros em Cristo, mas permanecem firmemente contrários, dizendo que é possível algum se perder sendo salvo pela graça. Meus amigos, todos eles fracassam em compreender a doutrina da soberana graça de Deus. A salvação é totalmente pela graça, longe dos esforços humanos e obras humanas. Sua continuação e completude estão incluídas. Supor que por algum momento a salvação começa na graça e depois em algum ponto no tempo de experimentar a minha salvação, eu tenha que manter a minha salvação pelos meus esforços? Isso é perverter a doutrina da graça de Deus. Antes de eu ser salvo, eu me esforçava para me libertar das cadeias do pecado sem sucesso algum. Um dia eu ouvi o Evangelho de Cristo e da graça de Deus. Meu coração faminto recebeu a Cristo como Salvador pela fé. Deus me libertou da culpa e da penalidade dos pecados. Naquele dia, em 1927, a salvação começou em minha vida. Eu era pecador sem mérito e ainda assim, Deus não reteve sua graça por causa do meu pecado. Ele justificou-me pelo mérito de meu substituto. Foi o Senhor Jesus Cristo que morreu em meu lugar na cruz do Calvário. Ó, meu amigo, oro para que você confie nele também. Aceite a Cristo Jesus como seu Salvador. Vamos continuar o nosso estudo em um próximo programa. Muito obrigado por nos ouvir. Até lá e continue a olhar para cima. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.